Olá, queridas mamães, gestantes que fazem parte do grupo da Colmeia. É uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Bom, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os aspectos fonoaudiológicos do uso da chupeta e também sobre a amamentação, o uso do bico do seio materno versus o bico da chupeta. Bom, para a gente começar esse papo, é importante explicar o seguinte para vocês. A criança, quando nasce, ela já vem prontinha com a habilidade de sucção. Essa habilidade dá para ela a vida, pois é através da sucção que ela vai amamentar. Então, quando ela nasce e a gente coloca a boquinha dela no seio da mãe, é inato. Ela, ninguém precisa fazer nada. Ela já vai começar a sugar, ela tem a embocadura correta no seio da mãe. E essa sucção acontece naturalmente e ali ela vai se alimentar e ela vai conseguir crescer, se desenvolver, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, logo abaixo, um desenho de como fica o molde da criança, da boca da criança no seio da mãe. Vejam como é perfeito a anatomia do seio com a anatomia da boquinha da criança. Porque o seio ele é maleável e aí ele se molda direitinho dentro da boca da criança, não causando ali nenhum dano em relação a todos esses, toda a nossa estrutura orofacial, ou seja, lábio, língua, bochecha, dentes, né, até então, até a formação dos dentes, tal, né, toda essa arcada que proporciona a formação dos dentes. Bom, os bicos, e nós vamos falar aqui da chupeta. Por que da chupeta? Porque às vezes, por inúmeras causas que não vem ao caso, não é possível que a mãe amamente com o seio. E aí não tem o que fazer, tem que se usar a mamadeira. Mas, por que a gente está falando da chupeta aqui? Porque a chupeta não é essencial. A chupeta, ela não proporciona nenhum tipo de nutrição para a criança, tá? E é possível, sim, que a criança cresça, se desenvolva sem o uso da chupeta, tá? Bom, como eu estava dizendo, o seio materno, ele se molda exatamente dentro das funções anatômicas da boca da criança. Já a chupeta não. A chupeta, mesmo que existem modelos anatômicos e tudo mais, a chupeta, ela não vai fazer com que essas funções da língua, do lábio, do céu da boca, elas aconteçam de forma nutritiva. Então, quando a criança coloca a boquinha no seio da mãe, ela está mandando uma mensagem para o cérebro que ela está se nutrindo. E toda essa musculatura que está sendo utilizada é para levar alimento para o corpo dela. Só que o posicionamento da língua, da bochecha em relação ao seio, ele é correto e faz com que todos os músculos do rosto e esse grande músculo que é a língua e o formato do céu da boca se desenvolva de forma anatômica e correta, não dando nenhum prejuízo, por exemplo, para a respiração da criança, para a fala, para o desenvolvimento dos dentes, não dando prejuízo também, por exemplo, para futuramente a mastigação e também ajudando na aeração desse processo auditivo. Então, como a língua, a bochecha, a boca, ela tá toda interligada com os ouvidos, existe uma tuba auditiva que faz a aeração daqui da nossa parte auditiva,
E ela é estimulada quando a criança faz a sucção nutritiva, ou seja, a sucção no seio da mãe para se alimentar. E quando isso acontece, quando essa sucção nutritiva acontece e existe essa movimentação desses músculos da face, acontece a aeração desse sistema auditivo, eliminando qualquer tipo de muco, né, de qualquer toxina e tal que esteja aqui que provoque otites. Então, logo a seguir eu vou mostrar uma imagem para vocês, mostrando essa ligação entre a boca, né, com todos esses elementos, língua, lábio, e aqui esse tubo auditivo, tá? E como esse movimento de sucção nutritiva auxilia nessa aeração e nessa manutenção saudável do processo auditivo. Vamos ver? Bom, quando a gente usa chupeta, quando a gente dá uma chupeta para uma criança, a mensagem que ela manda para o cérebro é que ela está sugando e que vai acontecer uma nutrição. Porém, não vai. Já começa por aí a grande questão. A criança ela vem pronta para se alimentar. Então, se algo entra na boquinha dela para ela sugar, ela imagina que é nutritivo. Mas no caso da chupeta, não é. A chupeta, ela provoca um alargamento da língua, ela provoca uma flacidez desses músculos da bochecha e do lábio. E esse alargamento com flacidez e com estreitamento. Então, se aqui o nosso céu da boca ele é mais arredondadinho, ele vai ficando um pouco mais estreito. O que isso acontece? Vamos ver as imagens que eu tenho a seguir para mostrar para vocês. Olha só. A criança, ela fica então, a primeira imagem, com esse formato dos dentes abertos. Ela fica com a língua um pouco maior e mais flácida e essa língua fica protusa, né, para fora. Olha só essa outra imagem. Além disso, olha só o desenvolvimento do rostinho da criança. Na sucção nutritiva, esse desenvolvimento, ele vai ter um rosto mais arredondado, né, com as feições equilibradas. E o uso da chupeta, olha o que ele faz com esse estreitamento logo nessa metade inferior. Olha a outra imagem que eu mostro para vocês. A flacidez dos lábios, como eles ficam protusos e flácidos. Bom, vendo todas essas imagens, vocês podem pensar e analisar e concluir como que isso pode afetar a mastigação dessa criança, que está com tudo isso muito flácido, a fala dessa criança, né? Como ela vai falar todos os fonemas, todas as letrinhas perfeitamente, com essa musculatura toda flácida. Como isso afeta a própria respiração, porque ela não vai ter rigidez dessa musculatura, então ela não vai conseguir manter aqui a boquinha fechada, com isso respirar pelo nariz. Ela vai estar sempre respirando pela boca. E isso pode causar também muitos problemas, por exemplo, como dores de garganta, além das otites, porque aquela sucção nutritiva não vai acontecer. Então, esse processo de aeração dessa tubulação auditiva, ele não vai acontecer, porque a criança vai ficar muito mais tempo sugando algo que não é nutritivo do que o próprio seio da mãe.
E isso meio que engana essa musculatura e ela para de trabalhar. Ela para de ter a função real dela, tá? Bom, e aí vocês podem me dizer assim, mas Marina, poxa, eu dou esse bico para a criança, ela fica tão bem, ela fica tão calminha, ela fica tão tranquila, né? Pois é uma falsa sensação de calmaria e de tranquilidade, porque na verdade a criança está achando que ela vai ser alimentada e não vai, né? Então é uma falsa sensação de calmaria. E o que fazer? Nós não estamos aqui há tanto tempo falando sobre música. Então, se você fez desde o seu processo do início da gestação, se você ouviu as músicas durante a gestação, fez o trabalho do desenho, lembra que a gente desenhou, escreveu a carta, né, os seus filhos, né, que talvez puderam ter desenhado, e você escreveu a carta para a criança ouvindo a música, as músicas que a gente sugeriu para o processo do parto. Então, tudo isso são recursos que você pode utilizar para a criança. Então, após o processo de amamentação, durante a amamentação, você pode ouvir músicas. Quando a criança está brincando, né, fazendo qualquer atividade de observação, brincando com os próprios pezinhos, com as mãozinhas, você pode colocar música. Canta para ela músicas que você, quando você canta, quando você entoa, você vê que ela fica tranquila, tá? Então, usa a música como recurso. Ao invés de colocar algo para ela sugar, que não alimenta, que só prejudica o desenvolvimento dela, né, que não tem função anatômica nenhuma. Já a música, ela vai acalmar, ela vai te aproximar com essa criança, né? E vai acalmar você também, tenha certeza disso. E aí você pode me perguntar, qual música eu uso, que tipo de repertório? O repertório que a gente já trabalhou nas outras aulas é um repertório muito indicado, mas também qualquer música infantil que agrade a você também. Que quando você cante para a criança, você se sinta bem. Então, qualquer música infantil ou até mesmo músicas, enfim, que são mais adultas tal, mas que sejam músicas que causem a aproximação de você e do bebê, né? Que quando você canta, você vê que os olhinhos desse bebê tá olhando para você e tá se encantando e tá se acalmando, tá? Você pode cantar com ele no berço, com ele no colo, com ele no colchãozinho, em qualquer lugar. Ou simplesmente colocar a música em ambiente, enquanto ele tá mexendo com algum paninho, com algum tecido, com alguma coisa. Isso sim vai acalmar e vai criar um clima ameno, um clima gostoso para essa criança, tá bom? A chupeta, ela só vai causar desordem nesse desenvolvimento orofacial e trazer muitos prejuízos para essa criança. A gente falou aqui, por exemplo, do prejuízo da fala, e isso lá na frente pode se tornar um problema para o processo de alfabetização. Se ela está com dificuldades na fala, ela provavelmente vai ter dificuldades na escrita, tá? Então, para que isso, né? Vamos utilizar muita música, vamos cantar junto com essa criançada, abraçá-las, criar momentos de movimento, de harmonia, usando recursos tão mais gostosos como a música, por exemplo, do que algo artificial como a chupeta, tá? Bom, eu espero ter colaborado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá bom? Um beijo e uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau!